Eu já quero começar trazendo o nosso convidado de hoje aqui, para a gente não perder tempo nessa conversa. O senador Alessandro Vieira é o nosso entrevistado de hoje aqui no UOL News. E quem me acompanha nessa entrevista é ele, o meu companheiro diário, Josias de Souza. Olá, senador. Bom dia ao senhor. Bom dia, é um prazer estar conversando com vocês novamente, é um prazer conversar com as pessoas que acompanham o UOL. Eu gostei aí do Josias, que a gente pegou um pouquinho dos bastidores dele, né? Ele estava com óculos de leitura, é isso, Josias? Bom dia para você, Josias. Bom dia, Fabíola, bom dia, senador, prazer tê-lo aqui conosco novamente. Vamos que vamos, senador. Todo mundo querendo saber para onde vai o Cidadania e para onde vai a sua pré-candidatura. Cidadania deve compor com quem, hein? Estão em aberto todas as possibilidades, inclusive de não ter composição. A gente vê uma certa ansiedade que confunde um instrumento novo, que é o de federação, com as coligações antigas. E a gente está em fevereiro discutindo quem será pré-candidato à presidência, no momento em que as pesquisas não mostram clareza nessa situação. O que a gente tem defendido na executiva e agora no diretório é que se tenha muita cautela nesse processo para garantir uma possível federação com regras muito claras. Você tem que ter um programa comum, você tem que ter garantia de renovação na base, divisão e organização de palanques, não só para 22, mas para 24 e 26. Quer dizer, é uma coisa muito complexa para fazer num prazo curto. Então, nesse momento, com a situação de agora, na minha visão, não é viável fazer uma federação. Não é possível ter isso com garantia de renovação. Mas nada impede, a gente vem conversando muito com esses partidos. Nós recebemos, o Cidadania recebeu a proposta concreta do MDB, PSDB, Podemos e PDT. Estamos conversando com todos eles com muito respeito e tranquilidade. Existe um conjunto de regras básicas que o Cidadania está sugerindo. E eu espero chegar ao processo final com as informações que permitam um voto consciente por parte dos membros do diretório. O governador Alckmin, governador João Dória de São Paulo, chegou a anunciar ou a tratar esta federação entre PSDB e Cidadania como um dado da realidade, algo que estava muito avançado. Parece que ele teve discussões nesse sentido com o presidente do Cidadania, o Roberto Freire. Houve uma precipitação? A executiva do Cidadania puxou esse freio de mão, é isso? Me parece que a gente teve uma tentativa de criar um fato consumado, e esse fato não existia. Existe um debate respeitoso, nós temos um excelente relacionamento pessoal e político com o João Dória, um respeito muito grande pela gestão que ele faz em São Paulo, mas acordos nessa natureza, com essa profundidade, devem ouvir a base. Eu tenho estados onde é impossível a convivência entre PSDB e Cidadania. Eu preciso regrar isso para tentar viabilizar uma junção nacional. E essa construção não está pronta, com nenhum dos partidos. Então não adianta nota em imprensa ou manifestações no Twitter, porque isso não vai atropelar um processo que é naturalmente difícil dentro de uma construção partidária que é centenária, né? A Cidadania completa este ano 100 anos, somando aí os seus partidos antecedentes, PCB e PPS. Agora, essa aproximação do PSDB com o MDB, né? A gente tem até aí ontem esse encontro de Dória com Simone Tebet, que está se aproximando bastante. Tem alguma interferência, por exemplo, para o Cidadania, se PSDB se unir a MDB, seria impossível a Cidadania também estar nesse pacote ou não, senador? Eu agregaria a essa pergunta, né, senador, uma dúvida que eu tenho. Ontem também o senhor esteve com a Simone Tebet, é isso? Sim, eu acredito que a reunião da Simone com Dória não foi ontem, foi um pouco antes disso, algum dia anterior. Eu estive ontem com a Simone conversando, é uma parceira de construção política no Senado, uma mulher que merece muito respeito. Eu acho extremamente ofensivo que as cogitações sejam sempre de uma condição de vice, quando, na verdade, ela, sem colocar a campanha na rua, sem fazer nenhum tipo de manifestação mais concreta, está empatada tecnicamente com o João Dória nas pesquisas, como eu estou, como está também o Rodrigo Pacheco. Eu acho que a gente precisa ter um pouquinho de maturidade, humildade na construção. Nenhuma construção política conjunta entre partidos deve começar com imposições, deve começar com regras, com diálogo de construção. Eu acredito muito e venho trabalhando, então só ontem conversei com o PDT, MDB e com o governador Eduardo Leite, do Rio Grande do Sul. Todos nós buscamos soluções para o nosso dilema. Nós não queremos um segundo turno com Lula e Bolsonaro, com todo respeito aos eleitores dos dois. Eu entendo que eles não sinalizam para um futuro de reconstrução, de reconciliação nacional, e esse trabalho tem que ser feito
repito, sempre com muita racionalidade e paciência. Não dá para atropelar as coisas e tentar impor uma vontade. Mas, senador, só para eu entender, assim, no caso, perdão, Fabíola, no caso do Cidadania, há uma questão que caminha ao lado da questão presidencial, da sucessão presidencial, que é uma questão de sobrevivência da própria legenda. A legenda tem a necessidade de sobreviver e, por isso, me parece que está cogitando essa federação. E aí tem a vossa candidatura. Agora, a aparência que dá é de que o presidente do partido, o Roberto Freire, negocia esta eventual formação de federação, seja com que partido for, no pressuposto de que a sua candidatura será retirada do palco. O senhor tem essa sensação também? A executiva do partido aprovou a pré-candidatura por unanimidade, isso não foi modificado em nenhum instante. O Roberto é presidente do partido há 30 anos. Isso naturalmente gera uma confusão entre a opinião do Roberto e a opinião do partido. Os interesses do Roberto e os interesses do partido. Roberto Freire é um quadro histórico nacional, merece toda a consideração, e eu tenho certeza que ele está buscando a melhor solução para o partido. Mas isso exige uma escuta mais atenta da base. O atendimento da cláusula de barreira não necessita desesperadamente de uma federação. Necessita de um trabalho consistente e inteligente para garantir o mínimo que está previsto na legislação, que é alguma coisa como 2% dos votos espalhados em pelo menos 11 estados, ou os 11 deputados federais, pelo menos em 9 estados. A gente tem condições de atingir isso. O Cidadania sobreviveria sem uma federação? Eu acredito que é possível essa sobrevivência e nada impede uma fusão ou federação depois da eleição. O que eu defendo é que a gente tenha um debate transparente, que as pessoas sejam completamente informadas. A federação não é igual à coligação que nós tínhamos na legislação anterior. Ela cria uma obrigação vertical de caminhar junto por 4 anos. Então, na cidade lá do interior de Sergipe, quando eu tenho eventualmente um prefeito do PSDB, esse prefeito vai comandar o processo pelos 4 anos. Essa é a regra que está sendo sugerida. Senador, eu vou estar impedindo a renovação. Isso é complicado de dar. Eu queria até voltar um pouquinho antes da pergunta do Josias, quando o senhor estava respondendo a história de Simone Tebet, e aí o senhor falou assim, não pode ser atropelado, tem que ser respeitado, e me deu a entender um pouquinho aqui que João Dória estaria atropelando e desrespeitando, de certa maneira. O senhor acha que ele tem essa postura? Como é que o senhor avalia, inclusive, essa postura de João Dória? O Brasil precisa de gente com capacidade de diálogo e de conciliação. A gente tem que romper essa barreira de polarização que só serve para interesses eleitoreiros. O João Dória faz uma gestão excelente em São Paulo, mas ele tem uma característica de atropelo. Talvez seja por ser muito acelerado, enfim. Não quero tecer uma crítica mais profunda, até porque tenho grande consideração pelo governador paulista. Mas é preciso entender que a política exige um tempo de diálogo. Eu preciso garantir para quem está lá, em qualquer cidade do Nordeste ou do Brasil, a garantia total de que ele vai ter possibilidade de fazer o seu trabalho político, a sua construção política. Não dá para pensar imediatistamente aqui em 22 e matar o partido ou congelar o partido por 4 anos. Isso pode acontecer, e se for a decisão da maioria, não tem minha oposição, mas tem que acontecer com todo mundo entendendo o jogo. E o João Dória, de certa forma, na ansiedade de sair daquela situação que ele está, de congelamento ali nas pesquisas, tentou antecipar esse fato e não foi bem sucedido. Senador, essa situação de congelamento nas pesquisas, ela tem afetado todos os candidatos que estão aí se oferecendo como alternativas a Lula e Bolsonaro. Eu queria entender do senhor se o senhor acha que, em determinado momento dessa corrida presidencial, essas forças terão que se unir para apresentar uma candidatura única que seja alternativa a essas outras duas, ou não? O senhor acha que essa esterilização de candidaturas vai até o final? Eu acredito que vai continuar por algum tempo e espero que o bom senso aponte para uma união no futuro, mas essa união tem que se dar em bases mais concretas. Você não pode agora, em fevereiro, ter desistências e apostas absolutamente midiáticas, vamos dizer assim. Não dá para ser assim. Você tem que fazer uma análise do cenário atual pensando em quem tem capacidade de romper essa bolha e oferecer para os brasileiros uma solução. Nós temos uma polarização muito cristalizada entre Lula e Bolsonaro, e nós temos outros personagens que estão na corrida e que, por sua própria natureza, também polarizam. É o caso do Sérgio Moro, é o caso do próprio João Dória, do Ciro. Por perfil pessoal, por história de vida, eles também trazem essa carga de polarização. Isso tem que ser tratado
com todos eles, de forma muito objetiva, eu tenho falado sobre isso. Qual é o seu planejamento para reduzir a sua rejeição? Para romper essa dialética aí de confronto permanente? Porque isso prejudica o Brasil. Nós estamos vivendo o nosso momento de pior desigualdade, uma tragédia da pandemia que não acabou, a educação em frangalhos. Como é que ele vai construir uma solução para isso? Num Congresso que está totalmente contaminado pelas práticas do orçamento secreto, pelo domínio do Centrão. Como é que eu vou superar isso sem diálogo, sem Agora, construção responsável? Com que deadline o senhor trabalha, senador? Qual é o prazo para que isso ocorra? E o senhor acha, com essa observação que o senhor faz, que candidaturas como a sua, como a de Simone Tebet, teriam mais condições de se viabilizar porque não polarizam, é isso? Sim, porque tem capacidade de diálogo e construção com todas as partes. Quando você começa a construção política pelo desrespeito ao adversário, pela agressão ao adversário, você gera uma relação de inimigos. E isso não deve persistir numa política responsável, nós devemos ser adversários. Vou dar um exemplo concreto, eu tenho discordâncias com pontos da pauta política do Ciro, mas tenho todo o respeito e condições de sentar com o Ciro para construir uma estrutura de governo, não há problema nenhum para isso. Você tem que trazer essa responsabilidade, para usar uma expressão popular, colocar os adultos na sala. Essa forma de fazer política de rede social, onde o mais importante é empolgar o algoritmo com frases de efeito, com agressões, ela na vida real não funciona. Nesse ponto, na vida real, o que eu tenho é o Centrão dominando. E o deadline? Qual é o deadline? O prazo Eu final. imagino que abril, acho que meados de abril, Josias, a gente já vai ter um quadro um pouco mais claro. A gente precisa ter uma superação. Você citou a minha candidatura, a minha pré-candidatura e a da Simone. São duas pré-candidaturas que, dentro dos próprios partidos, não superaram a barreira da credibilidade. É para valer? Como eu disse, a executiva do meu partido aprovou por unanimidade a pré-candidatura. Mas essa pré-candidatura não recebeu nenhum real de recurso para poder fazer o deslocamento pelo Brasil, por exemplo, e não tem um suporte concreto do seu presidente. Da mesma forma, a Simone tem algumas resistências em setores do MDB. Essa barreira vai ser superada nas próximas semanas. Se for superada, a sociedade e a própria imprensa começam a receber as candidaturas como candidaturas sólidas, e aí sim vai analisar a viabilidade. A viabilidade existe, em particular a Simone, que faz parte de um partido muito grande e capilarizado. Agora, senador, o senhor também que é próximo a Sérgio Moro, né, também já esteve em conversa com ele, havia uma expectativa de que em fevereiro ele já estaria próximo, inclusive nas pesquisas, de Bolsonaro, e a candidatura dele não está decolando, né? Lula até recentemente disse que ele vai ser um fracasso eleitoral. É claro que dentro dessas acusações e desse jogo político, como o senhor fala, mas outros analistas políticos também não veem ali Sérgio Moro subindo muito. Queria uma análise sua, até como político, se o senhor acha que realmente Sérgio Moro não tem muitas chances ou pode dar uma virada? A grande questão é romper a barreira da rejeição, para permitir que a população, que o eleitorado receba a sua mensagem. Essa é uma dificuldade muito grande para o Sérgio Moro por conta do confronto que ele tem aberto com os dois polos. Ele apanha 24 horas de bolsonaristas radicais e de parte do PT. E isso vai criando uma sensação de dificuldade de diálogo e construção. Mas eu sou testemunha de que ele vem se esforçando muito para suprir essas deficiências. Eu não sei até que ponto ele vai ter sucesso, mas é uma pessoa que deve ser levada em consideração, não só na questão da corrida eleitoral, mas como personagem público, que precisa participar desse debate, que teve uma participação importante numa etapa da vida, da história do Brasil, e que tem que ser representado, né, esse sentimento da Lava Jato, do combate à corrupção, da compreensão do sistema corrupto que nós temos no Brasil dominante. Ela é importante, ela tem que estar nesse debate. Não dá para simplesmente a gente fingir que nada aconteceu, que não tinha mala de dinheiro, que não tinha confissão, que não tinha devolução de bilhões de reais que foram roubados da Petrobras e de outros órgãos. E a presença do Moro garante que essa coisa não seja jogada para debaixo do tapete. Não dá para construir um Brasil novo escondendo a sujeira debaixo do tapete. Só uma última questão, que é relacionada a ontem, né? Augusto Aras solicitou ao Supremo Tribunal Federal que intime, né, os senadores Omar Aziz e Renan Calheiros a respeito daquela denúncia, naquela notícia crime que foi apresentada pelo vereador do Rio de Janeiro, Carlos Bolsonaro. Como é que o senhor vê essa questão aí relacionada à CPI da Covid e também esse pedido de Augusto Aras? Primeiro, eu espero que o Aras tenha essa mesma celeridade e postura com todas as outras demandas que estão nas suas gavetas. Demandas que fazem referência a ministros, secretários e ao próprio presidente da República, do governo Bolsonaro.
Ele não tem essa postura, né? Infelizmente, o PGR Augusto Aras é uma vergonha para o Ministério Público Federal. Mas, tendo a requisição da intimação e isso sendo deferido pelo Supremo, tem que ser prestado esclarecimento, ninguém está acima da lei. O vazamento de dados deve ser sempre combatido. Agora, as circunstâncias e a forma como isso aconteceu, se é que aconteceu, isso vai ser decidido mais adiante, inclusive a questão de ter sido afastado eventualmente o sigilo de documentação. Eu não tenho acompanhado de perto essa questão, presto solidariedade aos colegas, mas tudo aquilo que for decisão deve ser cumprido e respondido no ambiente certo, que é a justiça. Senador Alessandro Vieira, muito obrigada aqui pela sua participação. Hoje tem mais uma reunião nessa sua agenda? Ontem esteve com Simone Tebet. Hoje tem mais alguma reunião aí importante para nos revelar? A gente tem um aprofundamento da conversa com o PDT. O PDT tem muita simpatia por parte da base da cidadania, até por conta de uma convivência histórica. E a gente tem tentado garantir para todos os partidos uma paridade de armas. Essa é a proposta da cidadania, essas são as regras, você concorda, não concorda, como é que vai funcionar para dar essa informação ao nosso filiado, ao nosso militante, aos membros do diretório, para que a votação seja consciente. Tem muita gente que ainda não entendeu o alcance que tem a federação e quais são as regras sobre as quais ele vai ter que fazer política por 4 anos. Isso é um trabalho importante e o PDT também tem mostrado muito interesse em participar. Mas o encontro é com o Ciro Gomes, é isso? Ou com o Lupe? Com o André Figueiredo ontem e hoje, com o Lupe e Ciro na próxima semana. Tá certo. Obrigada, senador. Um bom dia ao senhor, bom trabalho. Bom dia, obrigado.